Olá, estudante do 8º ano. Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Júlio Cruz e na aula de hoje a gente vai falar de proporção e regra de 3 composta. Nós já estudamos a proporção direta e inversa e a regra de 3 este ano. Porém, hoje nós vamos aprofundar um pouco mais este assunto e vamos falar então da regra de 3 composta. Para a aula de hoje, você vai precisar de um caderno ou uma folha para anotação, lápis, borracha. Se tiver uma calculadora, já deixa por perto, porque ela pode ser útil. E para a aula de hoje aqui, os objetivos são relembrar a regra de 3 simples, como eu disse, nós já vimos anteriormente, e compreender a regra de 3 composta e o seu processo resolutivo. Outro objetivo, relembrar a diferença entre diretamente e inversamente proporcional. Se você ficou com dúvida lá naquela época, hoje a gente vai lembrar desse assunto de novo. E resolver situações problema envolvendo regra de 3 simples e composta. Vamos então aqui à regra de 3 simples. Vamos lembrar lá que vimos há alguns meses atrás. A regra de 3 simples é uma estratégia para o cálculo de valores desconhecidos em problemas que relacionam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, ela tem este nome, a regra de 3, porque você conhece 3 valores e quer descobrir um 4º valor. Geralmente os problemas se apresentam desta forma. E também é muito utilizada em diversos assuntos da matemática. Então, a gente utiliza a regra de 3 para resolver problema de porcentagem, utiliza a regra de 3 para resolver problema de proporção, problemas de matemática financeira, enfim, uma série de assuntos diferentes. E hoje eu vou tentar trazer alguns deles aqui. E vamos a uma situação problema aqui. Em uma sala de 40 estudantes, foi realizada uma pesquisa, a qual apontou que 30 deles gostam de praticar esportes. Qual é a porcentagem de estudantes que gostam de esportes? Então, ele já me deu o número dos que gostam de esportes, porém ele está perguntando isso aí, está pedindo este valor em porcentagem. Talvez você se lembre que eu já falei, inclusive na aula de probabilidade, que para você calcular a porcentagem de um número em relação ao outro, basta você dividir aquele que você está procurando, a porcentagem dele, pelo total, pelo outro número. No caso aqui seria 30 dividido por 40. Mas vamos ver como fazer este cálculo utilizando a regra de 3. Pode ser que você goste mais e passe a utilizar fazendo assim a regra de 3. Vamos lá. Eu vou colocar aqui uma tabelinha, um quadro simples, aqui, onde nós vamos organizar os dados que nós temos do problema, as informações que o enunciado nos traz. Tá? Então eu tenho aqui o número de alunos, vou colocar aqui os alunos e aqui a minha coluna da porcentagem. Então, em uma sala eu tenho 40 estudantes. 40 estudantes é o número total de estudantes daquela sala. Ou seja, o total de estudantes é 100%. Quando eu tenho o total, eu estou falando de 100% dos estudantes da sala. Então, quer dizer que 40 alunos aqui representa 100% dos estudantes ali, daquela sala. Beleza. Aqui embaixo, então, o que ele perguntou, 30, número 30 estudantes vão representar quantos por cento aqui? X, eu não sei, então vou dizer que é X. Percebe aqui que eu tenho 3 valores e quero descobrir um 4º valor. Regra de 3. Após organizar os dados em uma tabela, lembre-se de verificar se as grandezas envolvidas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tem muita gente que muitos estudantes acabam formando aqui a tabelinha, organizam os dados, entendeu o que tem que fazer, tem que procurar a porcentagem ali e já sai aqui montando a equação para resolver. Se for diretamente proporcional, neste caso aqui, acho que vamos analisar ainda, e eu vou montar do jeito que está aqui mesmo a equação. Fica o 40 sobre 30 igual a 100 sobre x. 40 está para 100, assim como 30 está para x. Mas se for inversamente proporcional, lembra que nós temos que inverter os valores ali de uma das grandezas para que o resultado saia corretamente, já que são inversamente proporcionais. Uma delas eu inverto a fração na hora de montar a equação. Então é muito importante, antes de você já sair montando a equação, analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Vamos analisar aqui então. Quando tem 40 alunos, o número lá é de 100%. Se diminuir o número de alunos, a porcentagem vai diminuir também ou vai aumentar? Vai diminuir também, certo? Então, diminuindo o número de alunos, diminui também o valor em porcentagem. Quer dizer, diminuindo uma grandeza,
a outra grandeza também vai diminuir. Então são diretamente proporcionais as duas grandezas. Quando uma grandeza diminui e a outra aumenta, neste caso são inversamente proporcionais. Mas neste nosso exemplo aqui, são diretamente proporcionais. Então eu vou montar a equação como estão os valores aqui. Ó. Vou escrever 40 sobre 30 aqui na fração e igual a 100 sobre x. E depois eu vou multiplicar aqui, ó, como? Esse 30 eu vou passar ele lá para o outro lado da equação multiplicando. Porque o que acontece isso aqui? Para eliminar, vou até tirar essa daqui. Para eliminar esse 30 do denominador, eu tenho que multiplicar aqui por 30, para simplificar aqui, com o 30 que está no denominador, e aí eu vou ter que fazer essa multiplicação por 30 aqui do lado direito também. Tudo que eu faço do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. Então vai ficar 100 vezes 30, ou seja, esse 30 vai passar aqui multiplicando, na prática, né? E para eliminar esse x do denominador, eu vou ter que multiplicar aqui por x e aqui por x também. Esse x vai simplificar com esse x e aqui vai ficar x vezes 40. Na prática, esse x estava dividindo, passa para o outro lado também multiplicando. Então vai ficar 40 vezes o x, opa, apertei o botão errado, 40 vezes o x igual a 30 vezes 100, ou 100 vezes 30. E agora é só resolver essa equação. Como nós queremos descobrir o valor de x, temos que deixar o x sozinho, isolar o x ali do lado esquerdo. Então esse 40 que está multiplicando vai acabar passando para o lado direito aqui, dividindo, né? Na prática é isso, porque eu divido por 40 do lado esquerdo e divido por 40 do lado direito, para não alterar o valor da equação. 40 simplifica com 40 aqui do lado esquerdo, e aqui fica 100 vezes 30, vai dar 3.000, dividido por 40. E 3.000 dividido por 40 vai dar 75%. Quer dizer que 75% dos estudantes, que são 30 estudantes, 75% da turma, né, desta sala, gostam, então, de praticar esportes. Certo? Entendido o exemplo? Então agora é a sua vez. Agora é com você. Em uma promoção, o preço de uma roupa foi reduzido de R$ 76 para R$ 57. Calcule o valor do desconto em porcentagem. Exercício praticamente muito semelhante àquele anterior. Então eu vou dar um tempo para você resolver e já já a gente volta para corrigir.
Conseguiu descobrir qual foi o valor em porcentagem ali do desconto? Então vamos descobrir aqui. 76 menos 57 é o valor do desconto, certo? Então, 76 menos 57, porque, afinal de contas, a roupa custava 76 e aí passou a custar 57, basta fazer essa diferença e nós vamos descobrir que o desconto foi de R$19. 76 menos 19 dá R$57. Então, o desconto foi de R$19. Agora, quanto que esse R$19 representa em porcentagem? Bom, eu sei que R$76 representa 100%, é o total do preço da roupa. Agora, R$19 vai representar X%. Está aí a nossa regra de 3. Agora, temos que analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Lembre-se. R$76, então, equivalia a 100%. Baixando a roupa, baixando o preço da roupa ali, né? Vamos supor que agora R$19, baixou o valor. 76, agora é 19. Vai baixar o valor em porcentagem? Né? Se 76 representa 100%, 19 vai dar menos porcentagem ali? Vai, né? Então, reduzindo uma grandeza, né, vai reduzir a outra também. As duas grandezas, o valor delas vai diminuir. Isso significa que são diretamente proporcionais. Então, a minha equação para resolver aqui vai ficar 76 sobre 19 igual a 100 sobre x. Aqui. Não precisa escrever o vírgula 00 aqui para resolver na equação, tá? 76 vai ficar multiplicando o x aqui, né? Essa famosa multiplicação cruzada, que acontece porque temos um igual ali entre as duas frações. Então, 76 vezes x igual a 19 vezes 100, ou 100 vezes 19. 76 vezes x aqui, o 76 vai passar dividindo, né? E 100 vezes 19 dá 1.900. Então, 1.900 dividido por 76. Quanto que dá isso aí? Pega a sua calculadorinha lá, rapidinho. 1.900 por 76 vai ficar 25%. Este foi o desconto dado ali na promoção. Em porcentagem, né? Tudo bem? Então agora vamos falar da regra de 3 composta. A regra de 3 composta também é uma estratégia para o cálculo de valores desconhecidos em problemas que relacionam 3 ou mais grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então nós estamos falando de uma coluna a mais ali, se tratando das grandezas. Bom, um exemplo aqui para a gente entender melhor. Um trator, ao ser puxado por 5 homens durante 20 minutos, percorre uma distância de 120 metros. Em quanto tempo o mesmo trator percorrerá a distância de 150 metros ao ser puxado por 4 homens? Percebeu que nós temos 3 grandezas ali, né? Ó, eu vou até passar para o próximo slide aqui para a gente perceber. O trator, ao ser puxado por 5 homens, estamos falando de homens, número de homens que estão puxando o trator lá, durante 20 minutos, tempo de 20 minutos, percorre uma distância de 120 metros. Distância. Então, número de homens, tempo e distância. E aí ele está perguntando aqui, ó, em quanto tempo é o que ele quer saber agora, em quanto tempo o mesmo trator percorrerá a distância de 150 metros ao ser puxado por 4 homens. Reduziu ali o número de homens. Vamos montar aqui a nossa tabelinha para organizar os dados. Lembrando que essa tabela não precisa ficar bonita, feito na régua, exatamente ali. O capricho, é claro, é por conta de cada um. Mas o objetivo é organizar os dados. Então, você pode fazer ali um esboço, 2, 3 linhas e mais 2 linhas na vertical, colocar ali o título, ou nem precisa escrever tudo, né? Só coloca a inicial, por exemplo, de cada título aqui, para você saber aqui a quantidade de homens, tempo e aqui distância, por exemplo. Para ir mais rápido o seu trabalho, facilitar assim o seu trabalho. Então aqui é a quantidade de homens. Quando havia lá 5 homens, o tempo era de 20 minutos e eles puxaram o trator numa distância de 120 metros. Então, para puxar este mesmo trator numa distância de 150 metros, agora 4 homens vão puxar o trator, quanto tempo é que eu vou levar? X ali, ó, X no lugar do tempo. Beleza. A tabelinha, acho que você já entendeu como é que fica, organizada ali. Né? Segue o mesmo esquema de antes. Agora, a equação para resolver isso daí. Como que a gente vai montar a equação para resolver? Porque aí a gente tem 2 grandezas, lá a gente tinha 2 frações. Agora, 3 grandezas serão 3 frações? Sim, exatamente. E, para começar,
lembre-se que do lado esquerdo aqui da equação a gente vai colocar a grandeza que está o x. Tá bom? Do lado esquerdo da equação vai ficar a grandeza que está o x. Então, vamos colocar aqui, ó, 20 dividido por x, 20 sobre x, do jeito que está aqui, ó, igual as outras duas eu vou colocar do outro lado e vou multiplicar as duas grandezas, as outras duas. Sempre multiplicar. Beleza. Agora, vamos escolher uma delas aqui, ó. Vamos pegar primeiro aqui a quantidade de homens para analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tá? Então, imaginando aqui que uma situação, né? Você vai imaginar agora, 5 homens puxam um trator lá no tempo de 20 minutos. Se diminuir o número de homens para puxar aquele trator, pense na situação, 5 homens leva 20 minutos para puxar um trator. Aí se diminuir o número de homens, agora 4 homens vão puxar o mesmo trator pesado lá. Vão demorar mais tempo ou menos tempo? Eles vão demorar mais tempo, né? Porque vai ser mais difícil, diminuiu, um saiu, foi lá tomar uma água e agora ficaram 4 puxando o trator. Então vai ficar mais pesado e aí vai ficar mais lento. Então diminuiu uma pessoa ali puxando e o tempo vai aumentar. Opa! Diminuiu uma grandeza e a outra aumentou. São inversamente proporcionais. Então eu não vou escrever 5 quartos aqui. Eu vou escrever o inverso. Eu vou escrever 4 quintos. Ó, eu inverti. O 5 estava em cima e o 4 aqui embaixo. Eu inverti, coloquei o 4 em cima e o 5 embaixo. Agora vamos analisar a outra grandeza aqui, a distância em relação ao tempo. Você sempre vai analisar uma grandeza em relação a outra, que é quem está o x. Eu estou analisando todas elas em relação à grandeza tempo, que é onde está ali o que eu estou procurando, que é o x. Então, vamos supor aqui que para puxar lá um trator, eles levam um tempo de 20 minutos e é uma distância de 120 metros. Agora eles têm que puxar uma distância maior. A mesma quantidade de pessoas, imagina, né? Tem que puxar uma distância maior. 150 metros agora aquele trator. Vai levar mais tempo ou menos tempo? Vai levar mais tempo, né? Então, quer dizer que aumentou aqui a distância e vai aumentar o tempo. Opa, se aumentou uma grandeza e aumentou a outra, as duas são diretamente proporcionais. Neste caso, eu vou copiar aqui na fração do jeito que se apresenta ali na tabela. 120 em cima e o 150 embaixo. Resolvido. Quer dizer, metade resolvido. Agora basta resolver esta equação. Como que nós vamos resolver? Podemos simplificar aqui já, né? 0 com 0, divide por 10 aqui o 120 e por 10 150 vai ficar 12 sobre 15. Ou pode multiplicar aqui, eu já multipliquei, ó, 120 vezes 4 dá 480. E 150 vezes 5 dá 750. Agora, o que dá para fazer? Dá para multiplicar tudo também, ó. 20 vezes 750, tá aqui, 750 vai ficar multiplicando 20, igual o x vai ficar multiplicando o 480 aqui do lado direito. 480 vezes x. E agora, o 480 vai passar dividindo para o outro lado, né? Vai ficar 20 vezes 750 dividido por esse 480 aqui, que vai passar dividindo, porque o x tem que ficar sozinho. E aí, agora resolve na calculadora mesmo, né? 750 vezes 20 dividido por 480, ou simplifica os zeros, né? Dividindo por 10. Faz como você achar mais fácil. Se você tiver calculadora, dá para fazer assim, como eu fiz aqui, ó, direto. Simplificando aqui, né? Vai ficar 750, dá para dividir aqui, ó, eu simplifiquei por 20. 20 dividido por 20 ficou 1, e 480 dividido por 20 dá 24. E aí, 750 dividido por 24 vai ficar 31,25 minutos. Quer dizer que, para puxar o mesmo trator numa distância maior, que é de 150 metros, só que agora com um homem a menos, 4 homens puxando o trator, eles vão levar um tempo de 31,25 minutos. Cuidado. Isso, esse vírgula 25 aqui, ó, não significa os segundos. Quer dizer, significa, mas não significam 25 segundos. Isso aqui não é 31 minutos e 25 segundos. Não. Isso aqui é 31,25 décimos de um segundo, que seria 25% de um segundo, que dá 15 segundos. Desculpa. 25% de um minuto. 25 décimos de um minuto, corrigindo. Então é 25% aqui, né, porque aqui vai até 100. Então 25% de um minuto. 25% de um minuto são 15 segundos. Então isso aqui significa 31 minutos e 15 segundos. E por que acontece essa confusão? Porque aqui nós temos um número no sistema decimal. 31 minutos, 25 décimos ou centésimos de um minuto.
Agora, o segundo, quando vamos transformar aqui para segundo, o segundo ele está no sistema sexagesimal, né, de 0 a 60, e não no sistema decimal. Então, tem que haver ali uma transformação. Tá? Você pode, inclusive, utilizar a regra de 3, né, dizendo que 100 está para 1 minuto, assim como 25 está para x, ou 100 está para 60 segundos, assim como 25 está para x segundos. E aí você vai descobrir que aqui representa 15 segundos. Então o tempo aqui é de 31 minutos e 15 segundos. Joia? Então agora eu vou deixar para você, ó. É a sua vez. Dá uma olhada nesse probleminha aqui. Em uma fábrica de chocolates, trabalham 21 funcionários na produção. Juntos, eles fazem ao longo da jornada de trabalho de 6 horas diárias 420 barras de chocolate. Uma empresa boa de trabalhar, hein? Próximo de datas comemorativas como a Páscoa, Dia dos Namorados e Natal, a fábrica costuma aumentar a jornada de trabalho para 8 horas por dia e faz novas contratações, pois tem como meta a produção de 960 barras de chocolate por dia. Quantos funcionários precisam estar na produção para que essa meta seja atingida? Eu vou dar um tempinho para você pensar nisso daí, mas lembre-se, construa a tabelinha para organizar os dados e depois monta, antes de montar a equação, depois de construir a tabelinha, analisa se é diretamente ou inversamente proporcional e depois resolve a equação. Até daqui a pouco.
corrigir aqui. Eu vou pular aqui para o próximo slide. Vou sintetizar aquelas informações aqui, ó. Então, nós temos que trabalham 21 funcionários nesta fábrica de chocolate, 6 horas diárias, e eles produzem 420 barras de chocolate, né? 21 funcionários trabalhando 6 horas por dia. Aumentando a jornada para 8 horas por dia para produzir 960 barras de chocolate, vamos precisar de quantos funcionários? Vamos montar aqui a nossa tabelinha. Quantidade de funcionários, o tempo, né, horas trabalhadas por dia, e aqui barras de chocolate produzidas. A quantidade de funcionários aqui é 21, ele disse aqui, trabalhando 6 horas por dia, produziram 420 barras de chocolate. Agora, aumentando para 960 barras de chocolate, trabalhando 8 horas por dia, quantos funcionários eu vou precisar? X funcionários. Não sei, é o que eu vou descobrir. Bom, agora vamos analisar quais grandezas são diretamente proporcionais e quais são inversamente proporcionais. Então, primeiro, eu vou colocar aqui o 21 sobre o x, né, do lado esquerdo da equação, e aqui do lado direito vamos analisar qual grandeza primeiro. Deixa eu ver qual foi aqui. Foi 8 sextos. Opa, inverteu, então quer dizer que é inversamente. Mas vamos lá. Geralmente, quando se fala de tempo, vai dar inversamente proporcional. 21, esquece essa daqui agora. Esquece a grandeza ali, barras de chocolate, a terceira coluna. Tá? Vamos analisar aqui 21 funcionários, trabalhando 6 horas por dia, produziam lá uma quantidade de chocolate. Se aumentar, se eles for trabalhar agora 8 horas por dia, vai ter que trabalhar 8 horas por dia. Quer dizer, quantos funcionários? Vai aumentar o número de funcionários ou vai diminuir? Imagina assim, ó, para produzir uma determinada quantidade de chocolate, né, nós não estamos falando aqui que nem vai aumentar, vai diminuir. Para produzir 1000 chocolates, 1000 barras de chocolate. Antes precisava de 21 funcionários trabalhando 6 horas por dia. Para produzir essas 1000 barras de chocolate, hipoteticamente, mas agora trabalhando 8 horas por dia, mais tempo, eu vou precisar de mais funcionário ou menos funcionário? Eu vou precisar de menos funcionário, né? Porque eles vão trabalhar durante mais tempo. Então, menos gente, trabalhando mais tempo, vai dar conta de atender aquela demanda, que é 1000 barras de chocolate. Então, quer dizer que vai ser inversamente proporcional. Aumentando o tempo aqui de horas trabalhadas por dia, posso diminuir o número de funcionários. Aumenta um, diminui o outro, inversamente proporcional. Então, eu vou inverter aqui, o 6 vou escrever embaixo e o 8 em cima. Agora, esquece a grandeza tempo, né? E vamos pensar só em quantidade de funcionários e barras de chocolate. Esqueceu o tempo. 21 funcionários produzem 420 barras de chocolate. Para produzir 960 barras de chocolate, trabalhando no mesmo tempo, eu vou precisar de mais funcionários ou menos funcionários? Para produzir bem mais barras de chocolate, eu vou precisar de mais funcionários. Então, vai aumentar o número de barras de chocolate, vai aumentar o número de funcionários. Aumentou as duas grandezas, então são diretamente proporcionais. Então, eu vou escrever do jeito que está aqui, o 420 e o 960 embaixo. E agora é só resolver essa equação aqui. Para resolver, eu vou simplificar aqui, ó, o 8 e o 6. Simplifiquei por 2. 8 dividido por 2 dá 4. E 6 dividido por 2 dá 3. Agora, o 420 e o 960 eu dividi por 10 essa fração aqui. Tanto em cima quanto embaixo. 420 dividido por 10 dá 42. E 960 dividido por 10 dá 96. Agora eu posso multiplicar, né? Vou escrever 21. E o 3 vezes 96 aqui dá 288. 3 vezes 96 vezes 21. E aqui vai ficar 4 vezes 42 vezes x, né? Lembra que multiplica cruzado. Então, tudo isso que está aqui vai multiplicar com o x que está lá embaixo. Tudo isso que está aqui no denominador vai multiplicar com o 21 que está ali. E aí fica x vezes 68. Agora basta eu passar o 168 para o outro lado, lá dividindo, né? Para isolar o x aqui do lado direito. Então vai ficar 21 vezes 288, que dá 6.048, dividido por 168, que passou lá dividindo. E 6.048 dividido por 168 vai dar 36 funcionários. Então, para produzir 960 barras de chocolate, trabalhando 8 horas por dia, essa empresa vai precisar de 36 funcionários. Ok? Então vamos em frente agora. Eu tenho um problema para você. Agora só problemas, até o fim da aula. 3 crianças constroem 5 castelos de areia em 2 horas. 5 crianças construirão 6 castelos de areia em quanto tempo? Vou dar um tempo para você pensar aí. Daqui a pouco a gente volta para corrigir.
Vamos ver aqui. Bom, 3 crianças então constroem 5 castelos de areia em 2 horas. Já coloquei aqui na nossa tabelinha. Então, 3 crianças, 5 castelos em tempo de 2 horas. Agora, 5 crianças construirão 6 castelos em quanto tempo? X. Pronto. Agora vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Pegando aqui 2 sobre x, já vou colocar aqui na equação, 2 em cima e x embaixo, beleza? Vou esquecer aqui a grandeza, o que eu pus ali primeiro foi castelos, não, foram crianças. Então, volta aqui. Tira aqui, ó, esquece a coluna dos castelos, esquece essa grandeza aqui, tá bom? Esqueceu ela. Crianças e tempo. Essa assim, ó, 3 crianças levam 2 horas para fazer um castelo. Agora, se tiver 5 crianças ali, elas vão levar menos tempo para fazer o mesmo castelo? Sim, né? Ou mais tempo. Vão levar menos tempo, porque tem mais crianças ajudando. Então, aumentou o número de crianças para construir o mesmo castelo, vai diminuir o tempo. Aumentou uma grandeza, diminuiu a outra, são inversamente proporcionais. Então aqui, em vez de colocar o 3 em cima e o 5 embaixo, eu vou inverter e o 5 vai em cima e o 3 embaixo. Agora esquece aqui a grandeza crianças. Vamos pensar só em castelos e o tempo. Para construir 5 castelos, as crianças levaram 2 horas. Para construir 6 castelos, um castelo a mais, as crianças levarão, imaginando o mesmo número de crianças, né? Irão levar mais tempo. Aumentou o número de castelos, vai aumentar o tempo. Lógico, vai demorar mais tempo. Então, aumentou uma grandeza, aumentou outra grandeza também, são diretamente proporcionais. Então, o 6 vai ficar aqui embaixo e o 5 em cima, do mesmo jeito que está ali na tabela. Agora é só resolver a equação. Essa está fácil, né? 5 vezes 5 aqui vai ficar 25. Aí eu posso já fazer 25 vezes x até, mas não, deixa ali. 5 vezes 5, 25, e aqui embaixo 3 vezes 6, 18. E aqui eu só repetir, né? Agora sim, 25 vezes x, o x vai passar aqui multiplicando 25, e o 18 vai ficar ali multiplicando 2 do lado esquerdo. Então, 2 vezes 18 igual x vezes 25. Para descobrir o valor do x, basta passarmos 25 para o outro lado, dividindo, né? Porque aqui ele está multiplicando. Então, a operação inversa vai ficar dividindo do outro lado ali. 2 vezes 18, 36 dividido por 25. 36 dividido por 25 vai dar 1,44. 1,44 o quê? Do que a gente está falando mesmo? Estamos falando de tempo. Opa! Então quer dizer que para construir 6 castelos, agora com 5 crianças, elas levarão 1,44 horas. Espera aí. 1,44 horas são 1 hora e 44 minutos? Não. Pelo mesmo motivo daquela questão anterior lá, aqui, o vírgula 44, nós estamos falando 44 de 44 centésimos. Seriam 44% do total ali que tem depois da vírgula. Então, nós estamos falando do sistema decimal, de 1 a 10. Não estamos falando do sistema sexagesimal, que seria dos minutos. Para transformar isso aqui em minutos, eu tenho que, posso fazer uma regra de 3, né?
posso dizer que 100 está para 60 minutos, assim como 44 está para x. E aí eu consigo descobrir que vai dar aqui 1 hora e outros minutos diferentes disso daqui. Mas esse vírgula 44 ele não quer dizer que aqui tenha 1 hora e 44 minutos. Certo? Lembre-se disso, tá bom? Para não fazer a confusão aí. Isso é muito comum, esse tipo de erro, em questões de vestibular, porque na resposta coloca-se lá o valor da hora em minuto e coloca-se também este valor, supondo que o que está depois da vírgula é em minuto. E aí muitos candidatos acabam marcando aquela questão erroneamente por causa dessa diferença do sistema decimal para o sistema sexagesimal. Então vamos a um outro problema aqui, problema 2 agora. Com seu caminhão a uma velocidade média de 60 km por hora, Beto roda 8 horas por dia e leva 6 dias para fazer uma determinada viagem. Quantos dias levaria para fazer a mesma viagem, mantendo uma velocidade média de 80 km por hora e rodando 9 horas por dia? Vou dar um tempo para você pensar neste e daqui a pouco a gente volta. Conseguiu descobrir ali quantos dias levaria para fazer a mesma viagem? Vamos organizar aqui os nossos dados do enunciado, as informações na nossa tabelinha, né? Bom, a velocidade. Andando numa velocidade de 60 km por hora, ali o Beto, ele demora um tempo de 8 horas para percorrer uma distância ali, né? Fazer uma viagem, e ele demora 6 dias. Então, rodando 8 horas por dia, ele demora 6 dias naquela velocidade de 60 km por hora. Agora, numa velocidade de 80 km por hora, aqui, ó, quantos dias ele levaria fazendo uma velocidade média de 80 km por hora e rodando 9 horas por dia? Então, vai levar quantos dias? X dias. Vamos organizar a nossa equação. Aqui, primeiro, vou colocar do lado esquerdo da equação aquela coluna onde está o x, né? Então, o 6 em cima e o x embaixo. 6 sobre x. Agora aqui, vamos analisar aí a grandeza tempo. Aqui, ó. Lembra que eu falei que o tempo geralmente é inversamente proporcional, né? Vamos supor que ele foi na mesma velocidade.
Na mesma velocidade, rodando 8 horas por dia, ele demora 6 dias para fazer a viagem. Agora, rodando 9 horas por dia, rodando 1 hora a mais por dia, será que ele levaria menos tempo, menos dias para chegar até o destino final? Sim, né? Se ele vai rodar 1 hora a mais por dia, no total ele vai levar menos dias. Então, rodando 1 hora a mais, aumentei aqui uma grandeza, a outra diminuiu. Então, mais uma vez ali, tempo inversamente proporcional. Então, o 8 eu vou colocar embaixo e o 9 eu vou colocar em cima, na nossa fração aqui da equação. Agora, analisando a grandeza da velocidade, esquece do tempo. Numa velocidade de 60 km por hora, ele demora 6 dias. Aumentando a velocidade para 80 km por hora, ele vai mais rápido, vai demorar menos dias ou mais dias? Vai demorar menos dias, né? Então, também é inversamente proporcional. Aumentando a velocidade, vai diminuir o número de dias. Aumenta uma grandeza, diminuiu a outra, é inversamente proporcional. Então, o 80 que estava aqui embaixo vai aqui em cima, e o 60 que está em cima vai embaixo, ali na fração. Agora é só resolver a equação. Eu posso já simplificar aqui, dividir por 10, né? Ou melhor, dividir por 8, olha só. Eu vou dividir o 80 por 8 e o 8 aqui por 8. Vou simplificar assim, ó, um de cima e um de baixo. 8 dividido por 8 dá 1 e 80 dividido por 8 dá 10. Agora eu vou simplificar o 9 com o 60. 9 eu dividi por 3 deu 3 e o 60 eu vou dividir por 3 vai dar 20. Simplifiquei todo mundo aqui do lado direito, né? O 9 com o 60 e o 80 com o 8. Beleza. Agora 3 vezes 10 vai ficar 30. E 1 vezes 20 vai ficar 20. Então vai ficar 6 sobre x do lado esquerdo e 30 sobre 20 do lado direito. Agora basta multiplicar aqui, né? O 6, o 20 vai com o 6 e o x multiplica com o 30 ali. Então 6 vezes 20 igual a x vezes 30. Passa o 30 agora dividindo lá. 6 vezes 20 dá 120. Vai ficar 120 dividido por 30, que dá 4. X igual a 4. O que é o x mesmo? O número de dias. Quer dizer que se ele aumentar a velocidade média para 80 km por hora e rodar 9 horas por dia, ele vai conseguir fazer a mesma viagem em 4 dias. Certinho? Por hoje foi isso. O que vimos hoje? Relembramos a regra de 3 simples e vimos a regra de 3 composta e o seu processo resolutivo, né? A tabelinha, a análise se é direta ou inversamente proporcional e a posterior montagem, né, da equação que vai resolver ali a regra de 3. Também relembramos a diferença entre diretamente e inversamente proporcional e resolvemos algumas situações problema envolvendo regra de 3 simples e composta. Eu vou deixar um pensamento aqui para você no final da aula, que é este aí, ó. Na vida não existe nada a se temer, apenas a ser compreendido. Então, segundo esta senhora, Marie Curie, a única pessoa, veja bem, não foi a única mulher, mas foi a única pessoa na história da humanidade que ganhou 2 prêmios Nobel em áreas diferentes da ciência. Na área da física, outro na área da química. Nenhuma outra pessoa conseguiu exercer este feito. Raras pessoas conseguem uma vida inteira trabalhando e ganhar um prêmio Nobel, ela conseguiu 2 em áreas diferentes. Então, ela deixou para a gente este pensamento. Não existe nada a se temer, apenas a ser compreendido, que significa que, ao estudarmos e ao aprendermos, acabamos perdendo o medo daquilo que não conhecemos. Eu espero que você tenha gostado dessa aula e até a nossa próxima. Tchau, tchau.